Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos continuar aqui nosso retiro. Convido você a escolher aquele local que você preparou para a sua oração, a postura que você deseja rezar, o texto bíblico que nós vamos hoje rezar, que é da nossa terça-feira, do dia 10, que é o texto de Mateus, capítulo 18, de 12 a 14. Então você já pega na sua Bíblia, já separa e já deixa direitinho esse texto, para depois você não ter que ficar procurando e isso te atrapalhar na sua oração. Então separa o texto, escolhe o local, escolhe a postura e assim a gente se prepara para isso. Local e o tempo da sua oração. Quanto tempo você vai dedicar a isso? Isso é muito importante. Eu vou dedicar 1 hora, eu vou dedicar 40 minutos, eu vou dedicar 30, eu vou dedicar pelo menos 15 minutos. É importante que você se proponha e depois tente cumprir aquilo que você então se propôs diante do Senhor, tá bom? Uma vez dito isso, nós vamos então tomar algumas respirações mais profundas que possam nos ajudar a ficarmos bem presentes aqui e agora para esse momento de oração. Então, tente se pacificar, tente procurar esse lugar de calmaria, não somente fora de você, mas também dentro. Entenda-se que a gente marcou agora o encontro com o amigo Jesus e a gente quer encontrar com ele. Por isso nós temos um tempo que nós vamos dedicar para esse amigo, nós temos um local que nós combinamos para marcar esse encontro e a gente estabelece uma postura diante do amigo para poder conversar com ele. Então, respira profundamente, algumas vezes, tentando se pacificar, desacelerar pensamentos, preocupações e tantas outras coisas que possam nos tirar desse momento de oração. Coloque-se diante de Deus e, repetindo profundamente algumas respirações, inspire e expire, soltando lentamente esse ar. Vai repetindo esse exercício de modo que você consiga ficar cada vez mais tranquilo. E de um modo bastante consciente, com bastante delicadeza, profundidade, eu vou traçar sobre mim o sinal da cruz, o sinal da minha salvação, indicando, portanto, que eu quero estar diante da presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E diante desse Deus, eu faço a minha oração, a oração preparatória para esse encontro que a gente tem feito todos os dias. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, que os meus desejos e que as minhas ações estejam ordenados somente para Ti. Uma vez que já estamos diante da presença do Senhor, nós agora tomamos o texto bíblico que nós queremos que ilumine esse encontro, que alimente a nossa conversa com Ele. Portanto, você agora toma o seu texto bíblico, que é como nós já escolhemos e deixamos marcadinho antes, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. E a palavra de Deus diz assim: Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma se perder, não achais que deixará as 99 lá nos morros para ir procurar a que se havia perdido?
e se chegar a encontrá-la, eu vos declaro esta verdade: a alegria será maior por causa dela do que pelas 99 que não se tinham perdido. Assim, o vosso Pai que está nos céus não quer que se perca um só desses pequeninos. A gente faz um instante de silêncio diante dessa palavra. Se você precisa, deseja, faça mais uma vez a leitura. Pause um pouquinho o vídeo e faça de novo essa leitura, prestando atenção numa palavra, numa imagem, aquilo que o próprio Espírito vai sugerindo para você. Pare e leia, pelo menos mais uma vez. Pois bem, feita a releitura do texto, de modo que queremos tirar proveito, saborear a palavra de Deus, nós agora fazemos o chamado pedido da graça. Você tem prestado atenção que todos os dias, durante essa semana, a gente faz um pedido da graça. E a graça que eu quero hoje, nesse encontro com o Senhor, alcançar, é que o Senhor me dê a graça de não ser surdo à sua palavra, à sua voz, e de me deixar converter pela sua bondade. Senhor, dê-me a graça de não ser surdo à sua voz e de me deixar converter pela sua bondade. Uma vez dito isso, eu peço o auxílio do Espírito Santo de Deus para que eu possa contemplar essa palavra. Peço também a intercessão dos meus santos padroeiros, aqueles santos que eu tenho devoção, dos anjos, que todos possam nesse momento me ajudar, para que eu possa saborear a palavra e tirar proveito dessa palavra. Vamos imaginar essa cena do Evangelho de hoje. Primeiramente, se você deseja, pode fechar seus olhos ou simplesmente apoiá-los em algo que está diante de ti e que possa te ajudar nesse momento de meditação e de contemplação. Situando um pouco essa cena, Jesus está fazendo um ensinamento e ele está, portanto, como mestre, ensinando os seus discípulos. Você também é um deles. Imagine Jesus nessa cena como mestre, na companhia dos discípulos, e ele está ensinando os discípulos. Está como mestre dando orientações que são importantes para a vida dos discípulos. E imagine que nesse grupo de discípulos, você é um deles. Você faz parte desse grupo de discípulos que escuta com atenção os ensinamentos do Mestre Jesus. Você também é um deles. Portanto, nesse momento, observe as palavras de Jesus. Tente imaginar Jesus que está ensinando, que está te exortando, que está mostrando para você e para os seus amigos que na comunidade e que no reino dele ninguém deve ser excluído. Ninguém pode estar excluído do reino de Deus. O que é necessário convencer os que se afastaram e voltarem para o rebanho. Jesus está dizendo que no trabalho do reino todos são importantes e que ninguém deveria se afastar e que ninguém deveria se perder. E se por acaso isso acontecesse, que nós deveríamos gastar todas as nossas energias para ir atrás daquela pessoa, daquele irmão que se perdeu. Os pequeninos, os excluídos, aqueles que estão marginalizados, todas as pessoas
que para o mundo, para a sociedade, não tem valor algum. O mundo deve perceber que Deus as ama, são amados pelo Senhor. Esses são as ovelhas mais importantes no momento, pois essas ovelhas, elas não estão dentro da igreja, elas não estão dentro dos templos, elas não estão dentro da segurança do aprisco, dentro da segurança do rebanho. Portanto, pare agora por um instante e deixe-se tocar por esse texto. Deixe-se afetar por essa palavra do Senhor. Pare um instante e pense no mundo que nós vivemos hoje, na realidade que nós estamos inseridos, e contemple quantas pessoas hoje são excluídas da vida da comunidade, da vida da igreja, sobretudo por algumas pessoas de dentro da própria igreja, da nossa igreja, que acabam vivenciando uma fé alienada, uma fé desencarnada, uma fé que pensa que somente é ela e Deus e ela, e não compreende que essa fé tem que alcançar aqueles que estão à minha volta. Uma fé fora do mundo. Contemple se de repente você também não tem esse tipo de fé. Converse com o Senhor. Dialogue com Jesus. Pergunte-se sobre as ovelhas perdidas que você encontra na vida. Faça esse momento de oração. O Papa Francisco, nos falando da oração, ele nos diz que a oração deve ser para o cristão o respiro da vida. O Papa está querendo dizer então que o respiro da vida espiritual, que nunca deve ser interrompido. E o Papa diz que até mesmo quando nós dormimos, de algum modo a nossa vida deve ser a expressão dessa oração, desse culto a Deus. O Papa afirma isso e diz que sem essa oração faltaria aquele ato vital que nos põe em relação com o nosso Pai. Nessa parábola, nesse texto da ovelha perdida, Deus, ele é comparado a um pastor que perdeu uma das ovelhas entre 100 ovelhas. Esse Deus, que assume essa imagem do pastor, perde uma ovelha. Poderia ser 1 milhão. E quando ele encontra, como que Deus fica? Deus fica feliz. Feliz do que com as outras que já estavam em segurança. Ele não tinha por que se preocupar com as outras, porque as outras já são dele, já estão dentro do curral, dentro do aprisco. Mas a alegria dele é daquela que por algum momento estava perdida. Esse é o desejo de Deus para com todos os seus filhos, para comigo, para com você, para com todas as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Mas isso nos provoca. Que triste será se eu ou você formos responsáveis por alguém ter se separado de Deus para sempre. Nesse momento de oração, eu sou chamado a pensar, será que por alguma atitude minha, por alguma palavra minha, por algum comportamento meu, alguém se desviou da fé? Alguém desanimou da vida da comunidade? Será que por algum contra-testemunho meu, alguém se perdeu ao longo do caminho? Você consegue perceber que isso acontece com muita frequência, tanto na vida da sociedade como na vida do mundo? Que nós vivemos num mundo hoje onde parece
que as pessoas estão descartáveis. O irmão está aqui, daqui a pouco não está mais, e a gente simplesmente parece que olha isso como natural. Ah, tá bom, se quer, tá bom, e se não quer, tá bom também. Aquilo que se chama hoje a cultura do descartável. A gente vai descartando as pessoas, a gente vai bloqueando as pessoas, a gente vai eliminando as pessoas. Enquanto Deus hoje está dizendo na sua palavra: eu não quero que ninguém se perca. Isso é a atitude do mundo, mas que infelizmente está muito presente também dentro da vida da comunidade. Qual é a sua atitude quando alguém se afasta da comunidade? O que você faz? Você vai atrás? Você insiste? Você pergunta? Você reza por aquela pessoa? Você vai atrás e manifesta que ela é importante? Ou será que você não está nem aí? Não se importa? Às vezes nem fica sabendo. Qual é a sua postura diante daquelas pessoas que se afastaram da vida da comunidade? Você é aquele irmão que vai atrás da ovelha perdida? Ou você deixa a ovelha perdida, esquecida e em apuros? Que nós possamos, nesse momento em que contemplamos essa palavra, fazer um instante de silêncio e conversar com Deus. Converse com Ele a partir dessa palavra que você acabou de escutar, de meditar, de saborear, e você quer tirar proveito. Converse com o Senhor. O que essa palavra toca o seu coração? Que palavra, que atitude, que imagem dessa cena do Evangelho te ajudam a conversar com Deus, te ajudam a meditar e a contemplar? Façamos um instante de silêncio e conversemos com o Senhor. O que eu quero dizer a Deus? O que será que Ele está me dizendo? Que sentimentos Ele está colocando, despertando no meu coração nesse momento? Converse com Deus. Uma vez que conseguimos conversar com Ele, nós concluímos essa oração. Primeiramente agradecendo a Ele por esse tempo que nós conseguimos dedicar diante da Sua presença, e vamos nos despedindo dEle, rezando a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você agora, depois que terminou sua oração, pode fazer a revisão da sua oração. Após a oração, revise este momento de proximidade com o Senhor. Que você possa investigar nesse momento o que mais tocou você, o que ficou mais presente nesse momento da sua oração. E que você possa anotar, ou no seu caderno, no seu diário espiritual, ou aqui mesmo, no livrinho, na parte em que você tem aquelas 3 perguntinhas. A primeira, o que eu rezei? O que eu fui capaz de conversar com Deus nesse momento? A segunda, o que eu senti? Quais os sentimentos que essa palavra, essa contemplação, essa conversa com o Senhor trouxe para a minha vida, para o meu coração? E a terceira e última, Deus te fez algum apelo para que você possa, de repente, mudar alguma coisa, prestar mais atenção em outra? Quais os apelos que Deus fez na sua vida, no seu coração? O que eu rezei, o que eu senti e quais os apelos que Deus faz hoje na minha vida, no meu coração? Anote e até a próxima. Ânimo e generosidade. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Que você fique com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom retiro do Advento. Fica com Deus e até a próxima.